Bom, pessoal, então vamos corrigir a atividade da aula passada, beleza? Ele pede, né, um enunciado para a gente calcular o valor de x e de y. Ele nos dá o valor do ângulo de 65 graus, né? E sendo que ele nos dá o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Quem deve saber o que vai utilizar e em que momento somos nós. Aqui, por exemplo, para a gente descobrir o valor de x, olhando para esse ângulo de 65 graus, nós temos que o x é o cateto oposto a esse ângulo. E o valor que nós temos é a hipotenusa, que é o 9. Então, das nossas relações trigonométricas, a que utiliza cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo é o seno. Então, a gente vai calcular que o seno de 65 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é o 9. A gente vai primeiro calcular x, depois calcular y, tá bom? A ordem, se você calcular y primeiro, não altera em nada. Então, a gente vai substituir o seno de 65 pelo valor que o enunciado nos deu, que é 0,91. Ok? Aqui nós vamos multiplicar cruzado. Como não tem denominador aqui, nós vamos considerar que esse denominador é 1. 1 vezes x, x. E aí aqui vai ficar 9 vezes 0,91. Vou fazer aqui na calculadora rapidinho. Deu 8,19, o valor de x. Agora, para a gente calcular o valor de y, olhando para esse ângulo aqui, o y é o cateto adjacente. Agora, eu posso utilizar tanto o x quanto o 9, né? Porque o x eu já descobri aqui o valor dele. Vou utilizar o 9, beleza? Se você quiser utilizar o x, você vai utilizar cateto adjacente e cateto oposto, ou seja, tangente. Como eu vou utilizar o y e o 9, que é a minha hipotenusa, o y é um cateto adjacente. Quem trabalha com cateto adjacente e hipotenusa ao mesmo tempo é a tangente, não, é o cosseno. Então, eu vou calcular o cosseno do ângulo de 65 graus é igual ao cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 9. Aí, eu vou olhar lá no enunciado, que o cosseno de 65 vale 0,42. E aí, novamente, eu vou multiplicar cruzado. Y vezes 1 é y. E 9 vezes 0,42 é 3,78. Beleza? Vamos fazer essa aqui da Cis de Gran Rio. Ele fala da rampa, que forma um ângulo de 30 graus com o plano horizontal, e pergunta a altura aqui, né? Então, eu montei esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Para eu descobrir aqui o valor de x, olhando para esse ângulo de 30 graus, o x é o cateto oposto, e o 36 metros aqui, como ele é o cateto, é o lado, né, oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa. Então, das minhas relações trigonométricas, a que utiliza cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo, é o seno. Então, vou calcular o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 30. Aí, a gente vai olhar na tabelinha quanto que vale o seno de 30. O seno de 30 vale meio. Então, meio é igual a x sobre 30. Beleza? Multiplicando aqui cruzado, a gente tem que 2 vezes x é igual a 30 vezes 1, que é 30. Resolvendo essa equação aqui, passo o 2 para cá. Fica x é igual a 30 dividido por 2, que dá 15. Beleza? Nós também temos outra, a letra B. Então, aqui a gente tem que calcular os valores de A e de B. Vou calcular o valor de A primeiro. Olhando para esse ângulo aqui de 60 graus, eu tenho que o 12 raiz de 3 é o cateto oposto. E o A aqui é a hipotenusa. Então, acabei de usar essa relação, né? A relação que utiliza cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo é o seno. Então, cateto oposto, 12 raiz de 3. Hipotenusa é o A. Vou olhar na minha tabelinha quanto que vale o seno de 60. Só lembra da música, né? 1, 2, 3. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2.
Aí, multiplicando o cruzado, nós temos o seguinte: a vezes a raiz de 3 é igual a 2 vezes 12 raiz de 3. Não se assustem, tá? O raiz de 3 está aqui multiplicando, a gente quer descobrir o valor de A. Aqui a gente vai multiplicar, ó, 2 vezes 12, que é 24, raiz de 3. E o raiz de 3 que está aqui multiplicando, a gente passa para o outro lado, dividindo. Corta aqui, 24. Esse é o valor do A. Beleza? Para eu descobrir o B, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras ou eu posso utilizar outra razão trigonométrica, né? Porque como eu já tenho aqui o valor de A, que é 24, eu posso aplicar Pitágoras. Vou aplicar Pitágoras, beleza? Então, fica hipotenusa ao quadrado, que é 24, é igual a 12 raiz de 3 ao quadrado, mais B ao quadrado. Não se assustem, vamos com calma. 24 ao quadrado, 24 vezes 24, 576. 12 ao quadrado, 144. Raiz de 3 ao quadrado, eu corto, vai dar 3. 144 vezes 3, 432. Então, eu já vou passar para cá negativo, fica 576 menos 432, é igual a B ao quadrado. 576 menos 432, deu 144. Então, B ao quadrado é igual a 144. A gente sabe que vai ter que extrair a raiz quadrada. E o B é 12. Beleza? Aqui, para descobrir o B, eu também poderia ter feito cateto oposto e hipotenusa, que eu já descobri que o A é 24, né? Se eu fizesse cateto... não, aqui é o A, né? Para eu descobrir o B é cateto adjacente. Eu poderia ter utilizado cateto adjacente e hipotenusa, que no caso eu utilizaria o cosseno, ou cateto adjacente para descobrir o B e cateto oposto, que aí seria a tangente. Utilizando a tangente ou o cosseno, eu tenho que descobrir esse valor aqui, beleza? Que B é igual a 12.